Boa tarde. São 12 horas e 40 minutos. De que dia? Do dia 26/3/2021. Aleluia. Bem-vindos, amados amigos e irmãos, criaturas de Deus. Aleluia. Então, vamos ler um hino, ou mais, conforme o Espírito Santo nos dirigir. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer, mas com Ele somos mais que vencedores. Jesus está intercedendo por nós no céu e o Espírito Santo intercede por mim na terra. Aleluia. Então, vamos dizer a Deus o seguinte: te agradeço, meu Senhor, por tudo o que fizeste, por tudo o que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço. Aleluia. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim também. Obrigado, Jesus Cristo. Eu estou tão grato. Muito obrigado, te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Então, não se esqueçam de clicar lá no sininho, na mãozinha e também no etc. Glória ao Senhor, aleluia. Vem confiadamente a Jesus, o Senhor. Crendo nele ficas salvo. Vem, pecador. Outrora eu vivia sem a luz do Salvador, mas agora estou salvo, libertado, aleluia. Então, vamos ler alguns textos sobre a morte e a vida, salvação no Senhor Jesus, etc. Então, a morte é um estado e um lugar ou situação, etc. Então, vamos ler aqui em São João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve, diz o Senhor Jesus Cristo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, porque recebeu Jesus como Salvador, nasceu de novo, etc. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória ao Senhor. Vou ler outra vez. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai Celestial, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João 8:51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Glória ao Senhor. 1 João 3:14.
nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Deus é amor, o amor vivo que está em nós, e nos leva a ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Quem não ama, ou seja, quem não ajuda as pessoas no que elas precisam, permanece na morte. Ou seja, permanece separado de Deus, porque somos descendência do Adão, então nós estávamos mortos, estávamos separados de Deus. Mas quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, passamos a ser seus descendentes espirituais. Nosso espírito fica ligado com o Espírito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a energia de Deus. Atos 3, 14, 15. Mas vós negastes o Santo e o Justo, que é o Senhor Jesus Cristo, e pedis que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, ao qual Deus ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Segundo Gênesis, a semente da mulher feriu a cabeça da serpente, que é o diabo. O sangue de Jesus venceu. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando eles desobedeceram a Deus, Deus não pode permitir isso, então eles ficaram separados de Deus. O seu espírito ficou separado de Deus. Deus é a fonte da vida espiritual e física. Romanos 1, 28 a 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm, nem a eles nem a Deus, mas eles fizeram a vontade do inimigo, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, cheios de homicídio, de contenda, de engano e de malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis,
nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos da morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, as pessoas que vivem desta maneira que lemos acima estão separadas de Deus, e se não receberem Jesus como Salvador, não vão ter a vida eterna, vão ficar perdidos, separados. O espírito deles fica separado de Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, o Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, estão mortos, separados de Deus. Então lemos em Romanos 5,12 que diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. O que é o mundo? O mundo pode-se referir ao universo inteiro, pode-se referir ao género humano. Então, como por um homem o Adão entrou o pecado no mundo, ou seja, nas pessoas que são descendentes do Adão, então devemos pedir perdão a Deus quando pecamos. Então vou ler outra vez Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, nas pessoas descendentes do Adão, e pelo pecado, visto que estavam separados de Deus, entrou a morte, ficaram separados. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vou ler outra vez. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, o Adão ficou separado de Deus, mas depois recebeu as vestes, as túnicas de peles, falavam do sangue de Jesus e do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 9 a 14. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, aleluia, já não morre. Ele tem um corpo novo, um corpo imortal. Já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Eu posso dizer também que também a doença não tem domínio sobre ele. E visto que Jesus está a interceder por mim, a doença também não tem domínio sobre mim. Visto que o Senhor Espírito Santo está intercedendo por mim, portanto, também nem a morte nem a doença tem domínio sobre mim. Aleluia. Pois quanto a ter morrido, já está-se a referir a Jesus, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus eternamente. Aleluia. Para Deus e para nós, a sua igreja, e para tudo o que for necessário. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Amém. Eu considero-me como morto para o pecado, para a doença, para o mal, para a maldição. Morto para a maldição que o Senhor mandou sobre a terra, ou seja, sobre as pessoas que descenderam do Adão.
Vou repetir, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, ou seja, não devemos obedecer ao pecado, mas consideremos-nos vivos para Deus em Cristo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Devemos apresentar os nossos membros, como diz em Romanos 12, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repetindo, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Então podemos dizer, Pai Celestial, me apresenta a Ti como vivo dentre os mortos, como vivo, unido contigo em espírito. Aleluia. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então posso dizer, Pai Celestial, apresento a Ti os meus membros como instrumentos de justiça. Aleluia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Obrigado, Pai, que o pecado não terá domínio sobre mim. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, não estando debaixo da lei, eu estou na lei do Senhor Jesus Cristo, na lei do Espírito de vida, que me guia em toda a verdade, em toda a sabedoria. Amém. Obrigado, Pai. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. A pessoa que está separada de Deus está morto. Porque Deus é a vida, Deus é a fonte da vida, aleluia. Deus é a luz, é a fonte da luz espiritual. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é gratuito porque Jesus pagou, né? Pelo seu próprio sangue. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, não obedecemos à carne, à vontade da carne, mas obedecemos à palavra de Deus, inspirada pelo Senhor Espírito Santo. Vou repetir, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então, devemos cumprir e fazer aquilo que o Espírito Santo inspirou. Através dos seus homens santos, falaram inspirados por ele. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a pessoa pecava e morria, ficava separada de Deus em espírito. Portanto, vou ler outra vez. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8,6. Porque a inclinação da carne é morte. Quando a pessoa obedece à carne, à vontade da carne,
não está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, se a pessoa mata, então está a seguir a inclinação da carne. A inclinação da carne é morte. Ou seja, se a pessoa faz coisas que são contrárias àquilo que o Espírito Santo inspirou, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, etc. Então ela está a viver na morte. A inclinação da carne é morte. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 14, 8 e 9. Porque se vivemos, devemos ao Senhor, não devemos a mais ninguém. Se estamos em espírito unidos com Deus, é porque Jesus morreu por nós e nós de livre vontade o recebemos como Salvador e como tudo de bom para nós. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Ele é a nossa vida. De sorte que ao vivamos ou morramos, de quem é que somos? Somos de Deus. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu. E tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, primeiro vão ressuscitar aqueles que já tinham adormecido ou morrido, né? Glória ao Senhor. Deus é bom, aleluia. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tem total domínio sobre Satanás, porque ele é o criador do diabo. O diabo só faz o que Deus permite. Então aqui em Jó 2,6 diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que o Jó está na tua mão, porém guarda a sua vida. Ou seja, o diabo tem que cumprir ordens de Deus. Em Lucas 12, 4, 5, disse o Senhor Jesus: E digo-vos, amigos meus, não tenham medo, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Não podem fazer mais. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Ou seja, respeitar, cumprir a sua vontade. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar
Deus pode matar. Também aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo. É esse também, nosso Criador e Salvador, aleluia. 1 Coríntios 15, 26 a 28. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Deus, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, o Pai Celestial. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, 53 a 57. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, o nosso corpo vai ser semelhante ao do Senhor Jesus. Vamos receber um corpo imortal. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vou repetir, e quando isto, o corpo que é corruptível, que é mortal, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, da imortalidade, e isto que é mortal, o corpo se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória do Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Portanto, a pessoa recebendo um corpo novo já não morre. E já não peca. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia! Ou seja, a primeira ressurreição é para a igreja. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, vai haver a ressurreição dos santos, da qual o Senhor Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição dos santos. Apocalipse 21, 1 e 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Estamos terminando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo seja comigo e com aqueles que ouvirem este vídeo e receberem Jesus como seu Rei, Senhor e Salvador. Aleluia. Tchau, amados irmãos e amigos, no nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.